Amados irmãos, amados amigos, bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Hoje nós iremos estudar o Salmo 1, livro dos Salmos 1, que nos diz, logo no primeiro versículo: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 é um salmo de sabedoria. É um salmo que serve de introdução nas nossas vidas, né? É como se fosse uma coletânea de um saltério. Um estudo bíblico do Salmo revela um contraste entre a atitude do justo e a atitude do ímpio para com a lei de Deus. O justo ama e medita constantemente na lei do Senhor, enquanto o ímpio odeia. Odeia porque o justo ele vive pelo Espírito e o injusto, o ímpio, vive pela carne, pela concupiscência, pela maldade, pelo desejo sem luta, sem trabalho, as coisas fáceis da vida. Isso significa, né, que o justo ama e medita, estuda a lei do Senhor, enquanto que o ímpio odeia, como foi dito. Isso significa que o Salmo 1 fala da palavra de Deus e revela dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho do juízo, o caminho da perdição. A bênção divina é derramada sobre aqueles que meditam na palavra de Deus, mas o juízo divino é determinado, ou melhor, é derramado sobre aqueles que se rebelam e transgridem a palavra de Deus. Então, meu amado amigo, meu amado irmão, precisamos meditar um pouco mais naquilo que Deus quer de cada um de nós. Não é? O Salmo 1 ainda está organizado em duas partes. Segundo um grande estudioso, né, o J. MacArthur, diz que a primeira parte indica que, por observação, todas as pessoas estão separadas eticamente. E o que é ética? O que é ética? É uma palavra de origem grega, ethos, que quer dizer o modo de ser, o caráter. Os romanos traduziram ethos grego para o latim, mos, ou no plural, mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. O costume é que mata o corpo, o costume, que nos leva sempre ao mal. Isto é ética. Então ficou bem claro. No Salmo de 1 a 4 ainda nos diz, capítulo 1, de 1 a 4, já nos diz, já na segunda parte, indica que, por consequência, todas as pessoas indistintamente estão separadas judicialmente. Sim, judicialmente. Porque a lei de Deus também tem justiça. Justiça para aqueles que vivem no mal, para aqueles que praticam o mal. Então, nós temos que estudar, nós temos que conhecer, nós temos que saber discernir estes dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. É um retrato, o retrato do justo e seu compromisso com a lei de Deus. Está no Salmo de 1 a 3, Salmo capítulo 1, de 1 a 3. Um retrato do ímpio
e sua reprovação diante da lei de Deus. Está no Salmo de 1, 4 e 5. E a confirmação da salvação do caminho do justo e a ruína do ímpio está no Salmo 6, capítulo 1, versículo 6. Né? Então é preciso nós identificarmos, conhecermos a palavra, porque conhecendo a verdade vos libertará. É preciso ler, é preciso procurar meditar, é preciso procurar entender. E só lendo, só buscando, não é possível afirmar quem escreveu o Salmo 1. Também não se sabe exatamente quando esse salmo foi escrito. Mas vejam bem, no seu primeiro versículo, não te assentes, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É muito importante essa separação, essa distinção entre ser e não ser. É um retrato falado, descrito e identificado. O retrato do justo está no Salmo 1. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Nesse contexto, essa expressão é ainda mais enfática do que a ideia de felicidade. Quem é justo é feliz. Quem é justo vive bem. Quem é justo se fortalece na grandeza e na plenitude do amor e pureza de Deus. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas, más, desonestas, corruptas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho destas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que habita ao seu redor. E o Espírito Santo que habita dentro de si, os anjos ao seu redor, quis dizer. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores, não para, não caminha com eles, não segue os seus caminhos. Os escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como entretenimento. É interessante, né? É interessante notar a forma progressiva com que se assimila estas coisas. E para o sábio, ele discerne de imediato e sai fora. Ele não caminha, ele não se assenta, ele apenas sauda e se foge, sai de perto. Para eles, desobedecer é normal, é prático, né? É interessante notar a forma progressiva com que o salmista aplicou os verbos do Salmo. E ele diz que o homem justo não anda, não se detém e não se assenta. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelando aquilo que evita ser conduzido também à perdição e à morte. Há um compromisso. Em tudo isso há um compromisso com a lei de Deus, nos levando a crer, a acreditar no seu poder de salvar. Quando ele diz que somente ele, entre o céu e a terra, tem poder para salvar, tem poder para falar com o verdadeiro Deus na pessoa de Jesus e remir os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Somente ele. A palavra traduzida pelo verbo meditar, no hebraico, significa dizer em voz alta
ou em voz baixa. E o que o salmista está nos dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. W. Westby diz que se falarmos com o Senhor sobre a palavra falará conosco sobre o Senhor. E como é que nós falamos com o Senhor? Conhecendo a palavra, lendo a palavra, buscando a comunhão com este verdadeiro Deus. Por fim, o salmista compara o homem justo com uma árvore plantada junto à corrente de águas tranquilas, águas que alimentam, águas que engrandecem, águas que edificam. Sim, porque a água lava. Uma vez lavado pelo sangue de Jesus, nós passamos a nos alimentar da água da vida, da videira verdadeira. O salmista é muito sábio neste salmo. Essa é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para se falar sobre as bênçãos desse verdadeiro Deus, sobre o seu povo, e conhecendo que nós somos uma árvore frutífera plantada, onde a abundância de água está sempre viçosa, florescendo, reproduzindo nos seus frutos adequadamente. Por isso, o sábio segue os passos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O retrato do índio é outra coisa, é sua reprovação diante de Deus, está no Salmo de 1, 4 e 5. O salmista deixa claro no Salmo 1 que os ímpios agem de forma completamente contrária e oposta aos justos, enquanto o justo é como a árvore plantada num solo onde há corrente de águas. O ímpio é como a palha que o vento dispersa. Essa é outra figura comum nas Escrituras para se referir ao que é frágil, inútil, sem valor. Uma árvore importante possui fortes e profundas raízes, mas a palha se espalha com o vento. Aqui há um contraste entre os justos e os ímpios, e fica ainda mais evidente, mais claro. O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Isto é, palha. Na verdade, a palha só serve para ser queimada, não é? Mas o Espírito não é palha. Ele é o sopro de Deus. E ele o vento não leva, mas a conversa convincente do bandido, daquele pecador que está no caminho da morte, de suscitar, de convencer o justo a seguir os seus passos, que é de perdição. Por esse motivo explica o salmista: os perversos não prevalecerão no juízo, na casa de Deus. Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos. Eles não poderão permanecer entre eles para sempre. Lembra da parábola do joio e do trigo? Lembra? Fala justamente sobre isso, Mateus capítulo 13, versículo 24 a 46. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão, uma pá para limpar a eira, recolher trigo no ceireiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. Está em Mateus capítulo 3, versículo 12. A confirmação do justo e a ruína dos ímpios.
versículo 6. Eiras. As eiras, né? Como ele fala aqui, olha, presta bem atenção. Presta bem atenção. Aquele que traz na sua mão uma pá para limpar a eira. O que é eira? É aquela parte queimada, né, do joio. É preciso ler, é preciso compreender, mas antes de ler, busque a presença do Espírito Santo. Em se convertendo, ele passará a morar em seu coração e dirigir sua vida, lhe protegendo, lhe guardando, lhe livrando de todo mal. É preciso conhecer a verdade, porque a verdade nos libertará. A palavra do joio, vou repetir o versículo e o capítulo, está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24 e 46. No dias do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá, gente. Ocorrerá. Não adianta enganar. Não adianta pensar que está enganando a todo mundo. Existem dois olhos que nos enxergam onde quer que nós estejamos. Se estivermos no céu, ele nos verá. Se nós estivermos no mar, ele estará nos vendo. Se estivermos no inferno, ele também nos verá. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Essa declaração não significa apenas um conhecimento cognitivo de Deus acerca da conduta do justo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente e conhece exaustivamente todas as coisas. Então o salmista diz que o Senhor conhece o caminho do justo. Ele está se referindo ao envolvimento pessoal com ele, um relacionamento especial entre o justo e Deus e seus servos, o relacionamento de Deus com todos os seus servos, os justos. Não é? Isso significa que o próprio Deus se envolve ativamente com cada um de nós de forma íntima, no estilo de vida que ele nos dá a orientação de como sermos, de como seguirmos os seus passos. Deus, como já disse, é onisciente, onipotente, onipresente. O salmista diz ainda na frase final do Salmo 1 que o caminho do ímpio perecerá, morrerá. Não morrerá no sentido viver, porque o espírito não morre, mas morrerá porque viverá nas trevas, viverá no fogo eterno, sendo queimado nas profundezas dos infernos, enquanto o justo estará no céu com Deus, gozando das delícias que ali foram preparadas para cada um de nós. É preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Muitas vezes os ímpios prosperam nesta vida terrena. Uma vez uma moça perguntou: pastor, por que é que a fulana de tal e seu fulano de tal são tão prósperos, tudo que eles fazem dá certo, e o justo não? Porque Satanás facilita as coisas materiais, que ele tem poder sobre elas. A Bíblia nos diz que ele é o príncipe deste mundo. Observe, você vai no Xangô, você vai na igreja que eu estou pregando na Bíblia dela, não é? Hoje em dia eles falam um pouco na vida espiritual, mas antes era só material. É preciso viver do Espírito, como o Senhor nos diz. As promessas de Deus são espirituais, é tudo no céu onde nós iremos receber. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E nós também venceremos, pela força, pelo poder que ele nos oferece e nos dá. Por outro lado, o salmista diz uma frase muito importante, que o caminho dos ímpios perecerá. E nós já falamos. É preciso, Salmo 37, por exemplo, diz Asaf, né? Foi outro
que admitiu no Salmo 73 que havia tido certa dificuldade em entender essa condição. No entanto, assim como no Salmo 1, todos esses salmos, no final, revelam o caráter temporário da falsa e superficial alegria dos ímpios. Haverá tristeza, haverá o dia em que o caminho dos perversos terminará em ruínas, em fogo eterno, em morte eterna, enquanto o espírito do justo vivificará junto a Deus. Podemos citar aqui 3 aplicações principais de tudo isso que nós aprendemos nesse Salmo 1. O Salmo 1 nos ensina que o justo é bem-aventurado. O Salmo 1 nos ensina que essa aventurança, porém, não é fruto da nossa própria capacidade ou habilidade. Essa bem-aventurança é decorrente do relacionamento que temos com Deus. Ele é dirigido pela palavra da verdade. Aí sim, todas as nossas bênçãos materiais chegam. Na maioria das vezes, sem que pedimos, sem que busquemos, mas pelo merecimento da dignidade, da honra cristã, nos é dada. Nos é oferecida, porque vem pela palavra de Deus. O Salmo 1 nos ensina que a condição do ímpio é ilusória, é temporária. Não é? E diz ainda que, do ponto de vista do mundo, os ímpios até parecem ricos e fortes, mas no ponto de vista de Deus, são desprezíveis, frágeis, destinados ao julgamento final. O Salmo 1 ainda nos ensina que o justo sempre está amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor, Deus, conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruínas, como o caminho do perverso, do ímpio. Amados, leiam, busquem a verdade e a verdade vos libertará. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus lhes abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.